política. Então, bom dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui pela TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas temos nosso encontro marcado às 7 da manhã com convidados especiais e assuntos importantes para você. E a nossa convidada especial de hoje é a deputada federal Sheridan de Anchieta. Nós anunciamos que ela estaria presente, você fez várias perguntas e nós iremos conversar com a deputada hoje. E se você não pode assistir essa entrevista totalmente agora, você poderá assistir através do YouTube, na minha página. Basta acessar Dolane Patrícia RR e você vai ter acesso a todas as demais entrevistas. E você pode também participar pelo telefone 991 11 37 40, nos acompanhar também pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, um programa de utilidade pública que tem o objetivo de levar informação até você. E nós iremos hoje conversar com a deputada federal Sheridan de Anchieta. Bom dia, Sheridan. Bom dia, Dolane. Prazer estar aqui, um prazer vir ao seu programa conversar com você. Muito importante a sua participação no nosso programa para falar um pouco sobre o seu trabalho como deputada federal, um balanço de como tem sido até agora, seus projetos futuros, sua visão com relação a questões presentes, como o impeachment, como a questão do Lava Jato. Eu queria começar te perguntando quais os principais projetos que você realizou como deputada federal até aqui. Bem, é 1 ano e meio de mandato, né? Tem sido, né? Até agora, essa primeira etapa, né? Esses primeiros 2 anos de trabalho, a gente conclui agora esse primeiro 1 ano e meio. O projeto, ele nasceu em cima dessa dedicação à política no nosso estado, foi em cima de muitos anos de trabalho na atenção social, na promoção humana aqui em Roraima. Então, os projetos iniciais na Câmara, eles derivaram todos justamente dessa atenção, essa relação, a atenção à mulher, desde a relatoria do feminicídio, que transforma em crime hediondo a violência à mulher, a violência seguida da morte, como também a violência psicológica e outros tipos de violência. Há projetos que deduzem o imposto de renda, remédios controlados e atenção às crianças, por exemplo. Então, tudo que compreendeu família foi essa primeira pauta do trabalho desse primeiro ano, que foi o ano de 2015, lá em Brasília. Esse ano de 2016, a gente ampliou um pouco mais a nossa atenção. Então, vários projetos nasceram dessa perspectiva, desse olhar mais estreito, mais próximo à população. Paralelo a isso, veio essa demanda de a gente ampliar o nosso alcance, estabelecermos alguns projetos, algumas referências que compreendessem um pouco mais do que a atenção social. PECs importantes, que compreendem pautas da reforma política, como essa normatização do acesso aos fundos partidários, como essa organização agora, essa distribuição de acesso a que compreende esse financiamento de campanha da modalidade que foi estabelecida agora com essa reforma tão superficial que nós também vemos no ano passado. São projetos e programas que compreendem. Vou dar o exemplo de um programa de atenção a essa referência que nós temos hoje da adoção no Brasil, tão equivocada, tão complicada, que muitas vezes cerceia o direito, a expectativa do menino e de uma menina terem uma oportunidade de ingressarem numa família e terem uma segunda chance. Na verdade, de uma referência familiar, que é uma comissão que eu presido dentro da Câmara. Então, são vários trabalhos com várias nuances diferenciadas, mas que todas compreendem a população.
Eu acho muito importante o parlamentar, sobretudo da região amazônica, sobretudo do nosso estado de Roraima, levarem essas peculiaridades, levarem essas demandas. Quando a gente trata de pautas importantes para o Brasil, vou falar agora da reforma previdenciária assim superficialmente. Você não pode considerar as referências de São Paulo, do Rio, de Minas, de grandes centros como uma referência que seja satisfatória, que contemple de fato e que atenda a nossa referência local, a nossa referência regional. Muitas vezes você acaba subvertendo até uma referência partidária para poder impor a realidade e o que realmente convém para a nossa pauta aqui em Roraima. Então, foram vários projetos, a gente foi elencar todos, mas a gente tem um trabalho que hoje já rende muito, um alcance, uma referência positiva em Brasília como parlamentar, compreende a gente uma atuação reconhecida como uma parlamentar que atua e está entre os 100 mais atuantes do Brasil nesse primeiro mandato, esse primeiro comecinho de mandato, ainda nos primeiros anos do mandato, e que tem aberto portas, tem dado a oportunidade de a gente fazer um trabalho interessante e representado bem Roraima lá em Brasília. Foi muito diferente para você? Como foi chegar lá, assim, como deputada federal pela primeira vez vindo de Roraima? Como foi a receptividade? É como eu falei, esse trabalho ele nasceu, essa ideia da campanha, da política e na minha vida, ela nasceu como consequência de um trabalho que eu fiz aqui em Roraima durante 6 anos como secretária de Estado. Então foi quase que uma coisa natural, se estabeleceu um vínculo de confiança, se estabeleceu uma relação interessante minha com a população a partir dos programas que eu coordenava no governo, desde o crédito social, ao Mulheres Rurais, ao Cuidar, enfim, foram projetos lindos que me permitiram estar muito próximo à população e que conferiu a mim essa confiança, essa perspectiva de continuar trabalhando e que ocasionou com uma eleição, graças a Deus, linda, que me deu 15% dos votos do Estado e que me conferiu essa propriedade de ir para Brasília representar Roraima. É interessante que nós abrimos para as pessoas fazerem perguntas e a pergunta assim, que foi mais realizada pelos nossos queridos telespectadores foi: por que você desistiu da candidatura à Prefeitura de Boa Vista? Eu não desisti da candidatura, até porque eu não me coloquei candidata em nenhum momento. Todo mundo já estava com É verdade, é verdade. Eu vi muito isso e eu recebi isso de uma forma muito positiva, porque o meu nome ele teve uma ampla aceitação na nossa sociedade, na nossa cidade, isso me alegrou muito, as pesquisas mostraram isso. Então, se você sente essa expectativa da população, é sinal de que o seu nome agrada e as pessoas elas querem te ter mais próximo. E eu fiquei muito feliz. Mas foi uma avaliação que a gente fez a muitas mãos, enfim, politicamente, pessoalmente. Foi como eu falei, Dolane, eu tive, há 1 ano e meio eu comecei esse mandato, é o meu primeiro mandato. E eu tive quase 15% dos votos no nosso estado, 36 mil votos quase. Então muita gente criou uma expectativa, quando me permitiu estar em Brasília representando a nossa população, de ser a deputada federal de Roraima. E muitas pautas importantes começaram a ser construídas. Hoje eu relato e reconstruo o projeto de alienação parental no Brasil. Presido a comissão que vai tratar da adoção no país. Faz parte de uma comissão que está reorganizando a reforma política no nosso sistema político brasileiro. Muitas pautas importantes hoje, elas compreendem o meu universo de trabalho lá em Brasília. E isso foi ponderado. Foi ponderado, assim como eu falei agora no começo, dessa explicação a essa pergunta que você me fez, essa responsabilidade em cima do meu primeiro mandato. E uma construção onde seria interessante politicamente a gente concluir essa primeira etapa, considerando algumas responsabilidades que eu tenho, que eu me comprometi, alguns compromissos que eu fiz em cima desse mandato, para que numa segunda avaliação, no segundo momento eu pudesse fazer essa escolha. Então eu achei que fosse mais saudável agora eu optar, concluir essa primeira etapa da minha carreira política. Não vou negar que eu fiquei super balançada, cheguei a pensar aí nessa reta final se seria interessante, seria isso mesmo, até porque todo mundo sabe muito bem o meu vínculo com a minha cidade, minha história de trabalho aqui com o Boa Vista, eu sinto muita falta disso. Seria interessantíssimo nós termos os nossos programas sociais voltando a acontecer, sendo reimplantados numa condição de prefeitura, mas essa avaliação ela foi adiada por esses motivos, por um sentimento muito grande de compromisso e de responsabilidade com esse mandato que eu tenho agora. Então, nada impede que lá na frente a gente faça uma nova avaliação, volte para ficar mais perto aqui em Boa Vista, mas meu coração ficou bem balançado. Só que em nenhum momento eu disse que seria, eu que não, eu falei que poderia ser isso, a gente estava construindo, avaliado, então conversei com o meu partido, conversei com a minha família e as pessoas mais próximas, então a gente entendeu que o momento não era agora. Era bom esperar um pouquinho, cumprir essa primeira etapa e lá na frente a gente fazia uma nova avaliação de novos projetos.
Muito bom. Nós iremos para um breve intervalo comercial e logo após iremos tratar de questões atuais. Iremos conversar um pouco mais com a deputada federal Sherida Anchieta. Participe através do telefone 991 11 3740 e pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, conversando hoje com a deputada federal Sherida Anchieta. Nós informamos que ela viria, muitas pessoas fizeram perguntas e nós estamos fazendo um apanhado de todas as perguntas que foram feitas, questões atuais, posicionamento da deputada sobre alguns assuntos, como por exemplo a questão do impeachment, que agora é o assunto do momento. Como você vê e como você se posiciona com relação a isso? Bem, a gente está concluindo já, né, já no final do último rito. Dos 3 últimos já no Senado, desse momento tão importante que o Brasil vive, esse momento tão emergencial. Foi uma pauta que ela transcende só esse momento da conclusão do processo do rito processual do impeachment, mas já há muito tempo é esperado discutido na população brasileira, entre a população brasileira, na sociedade brasileira. Durante o início desse ano, eu fiz parte da comissão de impeachment na Câmara Federal. Fomos à exaustão em muitas discussões importantes sobre tudo o que aconteceu. Não só por essa avaliação jurídica, que foi o que instalou em cima da denúncia de fatos que realmente foram comprovados, como o próprio crime de responsabilidade fiscal, mas também esse julgamento político que existiu, que tem acontecido, em cima de tudo que compreendeu os desmandos, a negligência, a imprudência do governo federal, do governo da presidente Dilma, e o que resultou, enfim, numa crise instalada em todo o país economicamente, uma crise política em todo o Brasil. A gente tem acompanhado as duras penas, né, as graves consequências que resultou essa forma tão irresponsável do PT coordenar o Brasil. A gente sabe muito bem que, consonante a tudo que foi feito, que foi apurado, que resultou no processo do impeachment, a falta da governabilidade, a falta da própria relação com o Congresso, começou a complicar e estancar. O Brasil parou. O final do último ano foi já transcendeu. Todos os gargalos, eles apareceram, principalmente nessa falta de comunicação. As pautas importantes para o Brasil ficaram paradas por uma guerra política instalada dentro do Congresso. Então, a gente sabe que o que está acontecendo hoje é resultado de muita coisa errada que foi feita. Nós temos hoje uma operação que mostra a derrocada dessa crise institucionalizada de uma política corrupta que foi instalada no sistema político brasileiro, e o que tem acontecido e a gente tem assistido é essa quebra de paradigmas, a quebra dessa referência equivocada da impunidade, que sempre vai ficar impune. A Lava Jato tem mostrado isso para a população brasileira, né? Mais de 30 fases, uma operação que tem aí desconstruído um império, desconstruído um sistema absurdo de uma corrupção endêmica instalada sobre todas as óticas, em todas as frentes, em pilares estruturantes no Brasil. Obras de grande estrutura, grandes partidos, grandes políticos, que têm mostrado a sua verdadeira face em uma forma extremamente irresponsável, agressiva e inconsequente de fazer política e de olhar para a política brasileira. Nosso país, ele tem sofrido as consequências disso nas partes mais vulneráveis. Hoje a gente tem crises na saúde, crises na educação, crises na construção das referências sociais no Brasil, justamente por termos assistido, se tirar de onde não tinha, para fazer uma política absurda. E exatamente seria essa a próxima pergunta, porque o Brasil está vivendo uma crise muito forte, a questão econômica do país não é confortável. Como você vê essa questão da crise hoje e essa questão que você colocou também da Lava Jato, o combate à corrupção, a questão do impeachment já resolvendo de forma definitiva, seria positivo para mudar essa questão da crise como ela está hoje? Seria uma esperança para que o Brasil começasse a pensar no futuro realmente melhor para a população? Eu acho que passar o Brasil a limpo é muito mais do que a Operação Lava Jato em si, do que o próprio impeachment em si. Ele é uma construção feita a muitas mãos, e a sociedade brasileira ela tem essa responsabilidade de protagonizar esse momento, sobretudo na boa escolha
Na verdade, nós temos hoje leis, nós temos hoje referências que nos auxiliam nessa escolha, em colocarmos, em escolhermos políticos, e a gente vai viver isso agora, nessa experiência da eleição que está começando agora, pessoas que têm uma história que depõe. Eu acho que vai muito da forma que você escolhe os seus representantes, o que você estabelece como referência para quem vai te representar. Com certeza. É uma obrigação da população ter essa compreensão e esse cuidado. Na verdade, a gente tem assistido. A própria referência da reeleição do PT foi essa. Víamos saindo um escândalo do Mensalão e se reelegeu esse partido, que manteve todos esses esquemas que aconteciam dentro do governo e agora tem desembocado tudo e vindo à tona a população brasileira através da Operação Lava Jato, de tudo que acontece há muito tempo. Então, é muito importante as pessoas elas terem essa responsabilidade na autoria, no protagonismo, mas não por um protagonismo dessa leitura de todos participarmos, não. Na autoria, de se apropriar, de fazer parte da construção dessa história que a gente quer para o país. Então, é na boa escolha, é saber em quem a gente vota. Eu não posso questionar, eu não posso falar de corrupção se o meu candidato ele responde ali um processo. Eu sei muito bem da história dele, ele é indiciado, ele é acusado, ele tem problemas que maculam essa referência de um bom político, o que eu imagino que seja um bom político para representar a gente. Então, uma boa oportunidade do Brasil começar a se mexer e olhar para isso de uma forma diferente. É agora, inclusive, nesse processo eleitoral que inicia agora, entendeu? É querer cortar os maus hábitos, é querer realmente virar página. Então, acho que passar Brasil a limpo vai muito além do que a gente experimentar e concluir esse processo agora, por exemplo, do impeachment e tirar o PT. Não só, existem outros partidos tão comprometidos quanto muitos políticos envolvidos. A gente assiste, então, aquela história do pior cego é aquele que não quer ver. Eu acho que a gente tem que protagonizar esse momento, fazer a história acontecer de verdade como a gente entende. E isso, a maior ferramenta que nós temos é o voto. É o poder do voto, que passa pelas nossas mãos, pela nossa consciência, a cada momento eleitoral, em saber de verdade e escolher quem a gente quer lá representando a gente. É verdade. E falando em política, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da reforma eleitoral. Nós vimos de uma reforma recente, mas a reforma não para. Como você vê hoje a questão da reforma eleitoral no nosso país e de que forma tem contribuído para a melhoria nessa questão política do nosso Estado? A reforma política foi uma reforma muito superficial. Ano passado pincelaram alguns pontos que foram muito rasos, perto de uma expectativa que a população brasileira tinha e tem até hoje. Eu tenho me dedicado, me debruçado em cima desses temas, entendendo a importância de darmos transparência, de moralizarmos esse processo ainda mais. Há uns dias atrás eu apresentei uma PEC na Câmara que teve apoiamento de muitos deputados, mais da metade dos deputados da Câmara estiveram ao meu lado, estão ao meu lado nesse projeto de emenda à Constituição, que diz justamente da normalização, por exemplo, do acesso aos fundos partidários. Nós temos, Dolane, hoje 35 partidos no Brasil. Uma democracia jovem como é a nossa no país não tem 35 linhas ideológicas, não existe isso. Isso porque nós temos mais de 20 hoje em construção no TSE, esperando para ser aprovados. Isso acarreta quase R$1 bilhão ao ano de dinheiro a fundos dos partidos que muitas vezes nem representatividade têm, tendo acesso ao que o contribuinte oferece. E um dinheiro absurdo, uma verba enorme que pode ser muito bem investida em demandas extremamente emergenciais, importantes, que hoje o Brasil precisa. Da educação à saúde, todo mundo sabe disso, que são grandes gargalos que o Brasil enfrenta. Então, a gente tem tentado moralizar e organizar. O último projeto que eu apresentei há uma semana atrás, em Brasília também, trata justamente dessa distribuição, dessa organização agora no acesso aos fundos, no acesso a esse financiamento de campanha, na distribuição, na organização. Porque a gente quer que a forma que hoje nós temos disposta no sistema político do Brasil, que é inclusive resultado dessa reforma parcial do ano passado política, do acesso da financiamento de campanha, ele não seja essa nova condição uma porta para aqueles novos hábitos que vão financiar mais uma vez um outro esquema de corrupção que vai violar, que vai ofender, que vai omitir números, omitir informações e construir um caixa 2 durante a eleição através de CPFs aleatórios, tentando burlar a lei, tentando se promover em cima de vantagens para quem tem mais poder aquisitivo, preterindo os que menos têm. Então, todas as pautas que a gente tem ouvido, tem discutido, a gente entende que são importantes para uma reforma satisfatória que atenda essa expectativa que a população brasileira, e a gente também como político sabe que é importante
como o fim das coligações, como acesso a tempo de TV. Tudo isso que é super caro, que custa tanto, onera tanto ao bolso do contribuinte brasileiro e que não resulta em nada mais do que promover os que usam a política para fazer negócio. Então a gente sabe que é importante essas medidas acontecerem logo. A gente sabe que essa eleição é uma grande experiência que vai acontecer agora já para testar o que aconteceu como reforma agora nessa última discussão que aconteceu em 2015 da reforma política, mas que tem muito a ser aprimorada ainda. É o que a gente tem feito, tem trabalhado lá em Brasília para melhorar esse cenário. Muito importante a sua colocação, sua participação no nosso programa. Quero agradecer demais por ter vindo. O programa está de portas abertas para você divulgar os seus projetos. Você sempre trabalhou muito. Quando estava aqui no estado, agora lá em Brasília também, quero parabenizar pelo trabalho realizado. Possa voltar mais vezes. Muitíssimo obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigada, Dolane. Vou voltar sim. Sobretudo agora, sabendo que é um programa que trata de muitos esclarecimentos, traz muita informação, quase como serviço de utilidade pública, que é os seus espectadores. Tem muita pauta importante, realmente, que quando é detalhada, quando ela é explicada direitinho, a população consegue ter uma compreensão diferenciada, inclusive, dos seus direitos. Então, eu estou à disposição, meu trabalho está à disposição, meu gabinete, o nosso mandato, a serviço da nossa população aqui de Boa Vista, do nosso estado de Roraima, para contribuir da melhor forma possível com a nossa sociedade. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom você estar conosco no programa de hoje. Volte sempre. Obrigada. Nós iremos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, mais um encontro com você. Todas as terças e quintas às 7 da manhã estamos aqui com entrevistas importantes e você pode participar através do telefone 991 11 37 40. Você pode também estar sugerindo quem você gostaria que fosse o nosso entrevistado e o assunto que poderíamos tratar em nosso programa. Pode estar também nos seguindo no Instagram, Twitter e Facebook. Lembrando também que você poderá estar acompanhando o nosso programa através do YouTube na página Dolane Patrícia RR. Você acessando os vídeos, você vai ter acesso a todas as entrevistas que já realizamos aqui. Você vai saber assuntos como pensão alimentícia, guarda compartilhada, questões relacionadas ao consumidor, também direitos do idoso, da criança, adolescentes, tudo isso no nosso programa. E nós queremos dizer que em breve estará conosco o Dr. Valdir de Oliveira. Ele irá falar sobre questões relacionadas à pensão alimentícia. Você pode desde já mandar a sua pergunta para que nós possamos fazer e o nosso entrevistado responder para você. Nós iremos também entrevistar em breve o advogado Dr. Sullivan. Teremos a presença também do consumidor, o diretor do consumidor da Assembleia, Dr. Lindomar, também estará conosco e muitos outros convidados. Dr. Ângelo da Portela e também a Lini Rodrigues vai estar conosco. Nós queremos agradecer a participação de vocês e agradecer também aos nossos patrocinadores. E primeiramente gostaríamos de agradecer a Loja Docimenta. A Loja Docimenta tem vestidos belíssimos e ela nos veste a cada terça e quinta no nosso programa. Vestidos belíssimos, todas as cores, para qualquer ocasião. Roupa social, esportiva, você poderá estar adquirindo na Loja Docimenta o bom gosto da moda. E o que é mais importante, os preços são baixos e acessíveis ao seu bolso. Você vai estar linda e irá pagar muito menos por isso. Procure a Loja Docimenta, que fica na Avenida Sebastião Diniz, 676, ao lado da Daimler. Loja Docimenta, o bom gosto da moda. Conheça os vestidos, as roupas, calças e acessórios. Toda a loja em promoção, calças e vestidos a partir de R$20. Não perca, conheça a Loja Docimenta, o bom gosto da moda. Queremos também agradecer ao Ney Maison Café no Shopping Garden, ele que prepara delícias para você e você precisa experimentar. Quando for ao Shopping Garden, vá até o espaço do Ney Maison e experimente todas as delícias que o Ney preparou para você. E o Ney também está na Avenida Villeroy, onde ele faz casamentos belíssimos e festa de formatura. Procure o Ney Maison e assim faça a festa dos seus sonhos. Agradecendo ainda a Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados fica na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Multimarcas, com sapatos belíssimos. Nova coleção acabou de chegar, maravilhosa, com preços fantásticos.
e a Patrícia Passos vai estar lá aguardando você. Muito obrigada a você que participou mais uma vez do nosso programa. Convidamos você para estar de volta conosco às 7 da manhã, para que juntos possamos aprender mais sobre os nossos direitos, possamos conversar com profissionais inteligentes e competentes do nosso estado, que irá trazer informações importantes para a nossa população. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Até o próximo programa.